Hoje nós vamos explorar uma história sobre empreendedorismo e aqui nós vamos tirar várias lições de gestão, de negócios, de mindset. Abertura do shopping, vocês já estavam lá? Sim. E são pouquíssimas lojas que ainda estão nessa mesma condição. Ainda tem algumas lojas, né? Mas a gente está lá desde que abriu o shopping no mesmo lugar, no mesmo ponto. O senhor é português? Desde que nasci até agora. Eu comecei a cortar lã de carneiro primeiro. Eu cortava lã de carneiro. E, enfim, nas horas que eu não estava no campo, eu tinha que arrumar alguma coisa para conseguir dinheiro para comprar as minhas coisas. Eu fiquei em 10º lugar. Eu nem sabia que sabia tanto. Tem sido um desafio muito grande encontrar gente que esteja comprometida com a profissão. Penso muito no futuro e ter uma vida decente, mas eu não posso exagerar, senão não vivo o presente. Está na hora de recarregar as energias. Que tal um café? Nada melhor do que um café. Nossa Casa Café. Que tal? Perfix Consultoria, o RH estratégico para a sua empresa. Podcast por assinatura, sua voz, sua marca e sua história. Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi, host do programa e, como sempre, estou muito bem acompanhado pela diva dos podcasts brasileiros, a grandiosa Josiane Freitas. Olá, Ivan. Muito obrigada. Olá, ouvintes. Estamos aqui para mais um programa e hoje ele tá... incrível! Exatamente. Hoje nós vamos explorar uma história sobre empreendedorismo e aqui nós vamos tirar várias lições de gestão, de negócios, de mindset. Eu só tava preocupado, será que meu cabelo tá bom pro programa de hoje? Tô bem arrumado, minha barba tá bem... Senão eu vou passar vergonha na frente dos candidatos, dos convidados, né? Não sei, Ivan. Como é que passa vocês... no crivo deles? Sejam muito bem-vindos, Daniela, Muito senhor obrigada. Mário. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado. Eu gostaria de começar, na verdade, vou começar aqui quero pedir para que vocês contem um pouquinho, então, quem são vocês? Quem são vocês, Dani? Bom, eu sou Daniela, atual proprietária junto com meu marido Fábio, que não está aqui hoje, né? Mas eu sou proprietária do Mários Cabeleireiros, um salão de cabeleireiros que está para fazer agora 48 anos no Shopping Ibirapuera. Então, estamos lá desde que abriu o shopping, né? Mas desde que abriu o shopping? Desde que abriu o shopping. O shopping tem 48 anos? O shopping foi o segundo shopping da cidade de São Paulo. Primeiro foi Iguatemi, né, pai? Foi. E o Cara, Ibirapuera, Ibirapuera abriu no dia 6 de agosto de 1976 e estávamos lá. Quer dizer, eu não, porque eu não tinha nascido ainda. Ainda era um projeto. Eu ainda não era nem um projeto ainda, mas o meu pai e meus irmãos já estavam lá, né? Então, assim, é com muito orgulho, né, que eu tô aqui hoje representando. Cara, na abertura do shopping vocês já estavam lá. Sim. E são aí... pouquíssimas lojas que ainda estão nessa mesma condição. Ainda tem algumas lojas, né? Mas a gente está lá desde que abriu o shopping no mesmo lugar, no mesmo ponto. O contato de vocês é o 001 ali na gaveta. Aliás, eu comecei antes do shopping, porque eu comecei a contribuir com a construção do shopping 3 anos antes. O senhor contribuiu com a construção? Com a construção do shopping, que a gente tinha que pagar uma luva para o shopping para ir para lá. Certo. Então, 3 anos antes, eu comecei a contribuir com a construção do shopping. Não só eu, como a maior parte dos que foram para lá, dos lojistas. Então, foi um processo já de preparação antes Exatamente. de 3 anos. 3 anos antes. E o Mários já existia antes da abertura? Já existia. O Mários começou em Portugal, em 1953. O Mários Cabeleireiros. O Mário começou a trabalhar na área de cabeleireiros em 1953. Vim para o Brasil em 60. E em 60 eu comecei a trabalhar no Hotel Comodoro. Do Comodoro eu abri um salão na Bela Sintra, esquina com Itu. Isso em 72. E em 76 abri então o Shopping Ibirapuera. O senhor é português? Desde que nasci até agora. Que fantástico. Agora, conta, pai, como que você começou a cortar cabelo? Que essa história é peculiar. Como né? o quê? Como que você começou a cortar cabelo? Eu comecei a cortar lã de carneiro primeiro.
Antes de ir para as nossas cabeças... Em 52, eu cortava lã de carneiro. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos. E ali já tinha uma mente empreendedora, né? Porque ele queria saber como é que ele ia ganhar dinheiro, né, pai? Eu trabalhava no campo com meu pai. Meu pai não me pagava. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa, não tinha dinheiro para comprar sapatos. Andei descalço até os 15 anos por causa disso. E aí precisava fazer dinheiro. Eu tive que arrumar alguma coisa para ganhar dinheiro. Aí o senhor começou a tosar aos ovelha. domingos e à noite e, enfim, nas horas que eu não estava no campo, eu tinha que arrumar alguma coisa para conseguir dinheiro para comprar as minhas coisas. Meu pai e a minha mãe não tinham dinheiro para comprar nada para os filhos. O senhor são quantos irmãos? 8. 8. E o senhor está ali no meio dos 8. Estou no meio dos 8, E eu tive que ir trabalhar com meu pai para o campo, quando saí da escola, com 11 anos, para ajudar a criar os meus irmãos. E aí o senhor encontrou esse trabalho de... Tosquear carneiros. Depois, isso foi num verão só. No segundo verão eu tinha um bocado de concorrentes porque descobriram que eu ganhei algum dinheiro. Então eu mudei. Comecei então a fazer barbas. E aí no segundo verão já os concorrentes já foram para... Encontrei muitas dificuldades para fazer barbas, porque o pior de fazer barbas não é fazer a barba, é afiar a navalha, porque naquele tempo não havia gilete. Era naquela navalha que tinha que afiar num afiador, tinha que passar um esmeril, que é uma massa que afia a navalha. Se desse muita pressão na navalha, tirava o fio. Se desse pouca, não dava o fio. Era uma confusão. Quando eu senti muitas dificuldades, eu fui pedir socorro a um cabeleireiro existente ali numa cidade a 3 quilômetros daquela que eu nasci. Fui pedir socorro e ele gentilmente me ensinou a ensaboar a barba, enfim, a dar pressão no afiador suficiente para dar o fio e não para estragar, por aí fora. E aí eu comecei. E o senhor cortava cabelo e fazia barba onde? Num celeiro da minha tia. Que cidade era? As cadeiras que os clientes sentavam eram em cima dos sacos de trigo, de milho. Em qual cidade era, senhor Mário? Serra do Calvo. Serra do Calvo. Onde eu nasci e fui muito mal criado. E eu ouvi alguma coisa que a primeira vez que o senhor foi colocar uma máquina no cabelo de alguma coisa, a máquina enroscou e... O primeiro corte de cabelo foi cortado com a máquina que eu cortava a lã dos carneiros. E a gente, só um detalhe, a gente tem essa máquina lá no salão hoje. A gente tem um lugarzinho ali que é uma exposição, mini museu. E tem a fotografia da pessoa, do primeiro cliente que eu atendi. O senhor tem a foto dele? Tem. E a máquina entrou no cabelo, mas não saía. Por quê? Porque eu liei a máquina antes de começar o corte, achando que isso facilitava. Ao contrário, o óleo não deixa cortar. Ela mastiga e não corta. Então eu desmontei a máquina, limpei o óleo, começou a cortar. Uma experiência. Primeira experiência. E o cliente satisfeito ali. E o cliente, quando eu comecei a tirar a máquina, ai. E o que trouxe o senhor para o Brasil? As dificuldades que tinha em Portugal. Foi um projeto para tentar uma vida melhor. Exatamente. Porque lá, no governo de Salazar, só vivia bem as pessoas que estavam ao lado do Salazar, junto ao Salazar. O resto era tudo pé de chinelo. Então, eu não via a menor possibilidade de eu ganhar dinheiro para sustentar uma namorada que eu tinha vontade de casar com ela, para sustentar a mulher, enfim, e pagar aluguel e tal. Não havia a menor condição. Então, e na época tinha em Brasília, aquela propaganda, Brasília, capital da esperança, Brasília, Sim. capital da esperança. Isso aí em manchete em jornais e revistas em Portugal. E aí eu comecei a pensar, pô, aqui é o lugar certo para eu começar, pô. Aqui estou mal. Tenho que procurar alguma coisa que fique melhor, pô. Aí o senhor veio para Brasília primeiro, então?
Vim para o Brasil, para São Paulo. Pra São Paulo. Não, vim para São Paulo. Ok. Já chegou em São Paulo. Já chegou em São Paulo, ok. Quando cheguei ao Brasil, fiz um verso assim: atravessei o Atlântico como um bom aventureiro. Muitas coisas me trouxeram, entre elas o dinheiro. Pô, eu gostei muito desta. É. Seu Mário, olha... Mas esse maldito dinheiro que não é fácil de ganhar, e aí em qualquer lugar do mundo tem mesmo que trabalhar. Exato, perfeito. O trabalho, tudo sai. Com certeza absoluta. Não existe uma vitória sem antes uma grande luta. Perfeito também. Estou há 60 anos nesse país tropical. Arranjei muitos amigos e uma família legal. No entanto, eu nunca esqueci o meu querido Portugal. Já rodei o mundo todo e não encontrei nada igual. Pelo Magnífico, jeito, é um poeta. além de tudo, um poeta e Ele é um escritor. poeta. O senhor veio pra cá com quantos anos? 25. 25. Veio sozinho. Sozinho, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E ali o senhor começou a construir a história agora aqui Aí já no Brasil. Eu fui ganhar salário mínimo, ajudante de cabeleireiro em Santa Cecília. Ali eu comecei. E fui morar numa pensão, num quarto de 4x4, dormiam 4 pessoas. Banheiro era coletivo, ficava meia hora para entrar no banheiro de manhã. Na fila. Ficava meia hora na fila. E as coisas foram evoluindo. E assim, na verdade, aqui a gente já tem, né, um desejo muito grande por ganhar dinheiro. Então tinha um motivo muito forte. E a inquietude de eu não estou satisfeito com o que tenho aqui. Há um jeito de ser diferente. Não, e tem mais um detalhe. Eu lá em Portugal passei fome. Então, uma coisa que me atormentava era o medo de passar fome. E então, quando cheguei aqui, eu virei um leão atrás de dinheiro para sair daquela área da possibilidade de passar fome. E só encontrei isso aí, acho que mais ou menos 10 anos depois de estar aqui. Quando eu tinha já a minha casa, tinha o meu salão, tinha o meu carrinho já, para passear com a família. E aí, esse medo eu abandonei, com 10 anos de Brasil. E aí o senhor encontrou uma namorada brasileira. Contei a mãe dela, que foi uma excelente esposa. E aí começou o processo aí de formar teve o salão, casa, filhos e tudo mais. E depois os desafios. E depois, quando eu vendi na Bela Sintra e fui para o Shopping Ibirapuera, aí eu entreguei o salão mais para os meus filhos e comecei então a trabalhar na área imobiliária. Comprar alguns imóveis e vender, alugar e tal. E aí eu pensei que ia ganhar menos dinheiro e pensei a ganhar mais. O mercado imobiliário. Mercado imobiliário. No entanto, ainda cortando cabelo. Lá no salão. Corta até hoje, né? E corta até hoje. O senhor corta até hoje. Até hoje. E hoje o senhor está quase com 90 anos, é isso? Eu fiz 90 anos em 89 em abril. Ah, então está caminhando para o próximo ano, 2025. Exatamente. O senhor é de 35. 35. O senhor começou aqui, então, como aprendiz de cabeleireiro. Não, eu já era um cabeleireiro lá, mas só que aqui ninguém me conhecia, então eu comecei quase do zero. Já sabendo a profissão, mas foi começando do zero ali para formar a sua carteira de clientes. Exato. Mesmo porque eu começando do zero, eu ia aprender aqui no Brasil o que é o começo da profissão, apesar de eu já ter começado lá, né? Já tinha começado lá, mas aqui comecei praticamente tudo de novo. Em 67, eu viajei pela primeira vez para a Argentina para fazer uma apresentação na L'Oréal de Paris, lá na Argentina, em Buenos Aires. E em 68, eu fui participar de um campeonato mundial, em Paris, no Palácio Chaillot.
lá eu consegui um lugar em todos os cabeleireiros que participaram desse festival. Eu fiquei em 10º lugar. Eu nem sabia que sabia tanto em matéria de cabelo. Muito legal. Entendeu? Quando eu voltei, isso saiu em manchete em jornais daqui. E aí eu comecei a sair daquela onda da fome, aquela faixa de que eu podia passar fome. Aí eu comecei a sair dessa aí. Foi em 61, foi mais ou menos 10 anos depois. E aí começou a aumentar o número de clientes, eu comecei a ter muito cliente e clientes melhores, porque saiu em manchete que eu fui em Paris fazer um curso de aperfeiçoamento na L'Oréal de Paris, então a coisa melhorou assim, barbaridade para mim. O que a gente chama hoje de ganho de autoridade, né? Foi uma comprovação de que realmente... E uma coisa que na época ninguém fez, ninguém fazia isso, entendeu? Não tinha só eu como representante do Brasil. E em 73 houve um campeonato mundial em Stuttgart, na Alemanha, em 73, e eu fui representar o Brasil e Portugal. Não tinha mais nenhum representante, nem do Brasil nem de Portugal. Eu representei os dois países e fui campeão mundial de cortes e penteados masculinos. Campeão mundial? Campeão mundial. Fala dele. E aí o ticket foi lá em cima, né? No dia que foi inaugurado, no dia que foi o lançamento da Porsche 911. E agora ele ainda corta o cabelo. Isso em Stuttgart, na Alemanha. Quando foi o lançamento da Porsche 911? 73. 73. Sim, senhor. E agora ele ainda corta o cabelo. Você imagina o ticket? Aí, quando eu voltei, o governo do estado me nomeou professor do Senac. Aí eu dei aulas para a maior parte dos cabeleireiros do Brasil inteiro, mas era cabeleireiro que já tivesse pelo menos 10 anos de profissão. Era um curso de aperfeiçoamento. É uma história muito rica. Riquíssima. E aí nós estamos caminhando nesse processo todo da história. Nós falamos um pouquinho aqui que há 48 anos vocês fundaram um shopping ali, né? Junto com na inauguração vocês estavam. Seu Mário contou dessa história e em que momento a Dani assume o salão? Bom, vamos lá. Na década de 90, que foi quando ele... um pouco antes dele vender o salão que ele tinha na Bela Sintra, né? Que ele vendeu nos anos 2000, né, pai? 2002, por aí. Mas um pouco antes ele já tinha passado o salão. Com 2 salões, um na Bela Sintra e um no shopping. Exato. E aí ele passou o salão pros filhos, né? Sou eu e mais 2 irmãos. Eu sou a mais nova, tenho uma irmã do meio e meu irmão mais velho, né? E eu, assim, enfim, eu ia trabalhar, eu nasci num salão, né? Então eu ficava com a minha mãe, com meu pai ali. A sua mãe também trabalhava no salão? Trabalhou. Minha mãe já é falecida, né? Há 10 anos, mas ela, enquanto viva também, cortou cabelo, fez curso de estética, enfim, cresceu junto com meu pai, né? E eu nasci num salão, sempre, né? Então, depois da escola ia para o salão, levava, fazia minha lição de casa lá. Então, cresci nesse meio, né? E então, aos sábados, depois quando eu já tinha lá pelos uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a ajudar na recepção do salão. Ajudar a recepcionar os clientes, ajudar a contar os cheques. Naquela época, se você usava muito cheques e tudo mais, enfim. E era isso, eu ajudava um pouco lá, mas só aos sábados, né? E gostava muito, sempre gostei muito desse contato com o cliente, de estar ali na recepção, de receber, de encaminhar os clientes para os profissionais e tudo mais. Depois eu fiz a minha primeira faculdade na área de propaganda e marketing, cheguei a trabalhar em algumas empresas e aí, num certo momento, final de 99, início dos anos 2000, eu decidi que eu queria trabalhar com meu pai. E foi quando eu comecei a trabalhar mesmo na administração do salão, né? E aí, naquela altura, minha irmã também...
que tinha outra profissão, é dentista, também trabalhava junto, e meu irmão, que foi o único que aprendeu o ofício, que cortou o cabelo, que trabalhava como cabeleireiro. Então estávamos nós três administrando o salão e meu pai cada vez mais se afastando, né? Fazendo uma transição de carreira. Transição. Investindo em imóveis e tudo mais. Né? Então ficamos por muitos anos aí, eu e os meus irmãos, até que em meados de 2016, 2017, os meus irmãos decidiram se mudar do Brasil, né? E até então, assim, falamos assim, bom, acho que a gente vai vender então o salão, porque, né, eu não vou ficar com o salão sozinha, enfim. Naquela altura a gente só tinha então a unidade do shopping Ibirapuera. E só que assim, deu aquele aperto no coração, né? Puxa, vamos vender, vamos fazer o quê? E, né, tantos anos de história, e como que a gente vai, né, levar isso para frente ou não, enfim. E foi quando eu convidei meu marido, assim, de supetão, assim, Fábio, você quer administrar comigo o salão? Você topa administrar comigo? Ele falou, eu topo. E, bom, entramos os dois, e aí, enfim, meus irmãos foram, né, não moram mais no Brasil hoje, e aí eu e o Fábio hoje tocamos o salão, né, desde 2000, vai fazer 5 anos agora, dia 31 de julho, né, então, desde 2019, quando os meus irmãos se foram, ficamos nós dois. E nunca teve tão bem administrado como está hoje. Muito obrigada. Que orgulho, hein? Que orgulho. E hoje são quantos profissionais no salão? A gente tem uma equipe de cerca de 30 colaboradores hoje, 30. Entre cabeleireiros, manicures, auxiliares, equipe de recepção. Né? Quando o senhor Mário começou lá, era só o senhor Mário que trabalhava no salão? Ou... Não, no hotel Comodoro, quando eu comecei, era sozinho. Na Bela Cinta também. Mas quando fui para o shopping, eu arrumei uma equipe. Foi para o shopping. Já era uma equipe de 15 pessoas, mais ou menos. 15 profissionais. Mais 2 manicures. Só estou trabalhando a parte masculina. Agora, uns 30 anos depois, voltou a ser não só masculino, passou a ser feminino. E acho que essa foi a grande virada, porque quando eu e o Fábio assumimos, a gente fez uma reforma no salão, colocamos tudo abaixo, 20 dias antes de começar a pandemia. Então, foi assim, a gente fechou a loja e a gente alugou uma loja ao lado, fizemos ali um salão provisório, né, para atender uma reforma que demoraria ali uns 2, 3 meses, né. E a nossa ideia era justamente, e a gente colocou isso em prática, foi mudar o foco, que antes era um atendimento mais voltado para o público masculino, para atender mais mulheres também, né? Que tem uma frequência maior, que tem um ticket médio maior, né? Os homens, eles são mais fiéis, né, ao mesmo cabeleireiro, mas eles gastam menos, né? É claro que os homens estão cada vez mais vaidosos e a gente tem uma gama de serviços que a gente oferece para os homens, para o cuidado e para a beleza masculina, mas de maneira geral a mulher gasta mais, né? Então a gente trocou um pouco o foco, então hoje a gente atende, ao contrário do que a gente atendia antes, 70% do nosso atendimento é voltado para o público feminino e 30% para o masculino, e antes era o contrário, né? Então essa mudança estratégica acho que também deu uma virada muito bem sucedora, né? Como foi o período da pandemia para vocês? Com esse período, inclusive, de que vocês... Acho que se eu passei por aquilo, eu passo por tudo agora. Bom, a gente abriu a loja, abriu aquela loja provisória, né? E dali a 20 dias veio a notificação do shopping que a gente ia ter que fechar, enfim. E a gente, né, não sei se vocês lembram, na quarentena a gente achava que ia durar 15 dias, Sim, né? Exato. E aí depois durava mais 15, aí eu virei pro Fábio e falei, Fábio, e aí agora, o que a gente vai fazer? Ele fala, vamos entregar a nossa loja provisória, né, porque a gente estava pagando 2 condomínios, na verdade, vamos desmontar essa loja provisória, porque não vai ter como atender, e aí a gente entrou com um pedido pro shopping para tentar continuar com a reforma, pelo menos durante o dia, né, porque a reforma, a princípio, estava durando era só à noite, né? O shopping não permite fazer reforma durante o dia. Então, a gente pediu para que pelo menos a reforma continuasse durante o dia. Bom, resumo da ópera. O shopping reabriu meados de maio, mais ou menos, né? E a gente ainda não tinha terminado a nossa reforma, então a gente
sabe, fez uma garagem improvisada, na garagem da casa do meu pai, a gente colocou ali 2 cadeiras, uma cadeira de podose, a gente foi atendendo ali os nossos clientes que estavam chamando a gente pelo WhatsApp, e a gente foi improvisando, e aí, bom, a reforma continuou, e aí no dia 30 ou 31 de julho, se não me engano, de 2019, a gente inaugurou essa loja nova, né? Foi muito difícil, mas a gente, assim, conseguiu passar pela pandemia sem demitir ninguém, né? Grande parte dos nossos colaboradores continuaram com a gente. Como eu sou psicóloga, eu também acho que tenho um foco muito grande em gestão de pessoas, então eu busquei formas de estar junto com a equipe, de manter a equipe junta e coesa, porque quando você trabalha com serviços, a equipe é tudo, né? Então, eu precisava manter essa equipe junto comigo, né? Então, a gente fazia chamadas de vídeo online, via Zoom, pra gente conversar. A gente criou um grupo de WhatsApp que existe até hoje, que tem o nome de Show Quarentena, em homenagem à quarentena, porque todo mundo queria Show Quarentena. Enfim, a gente teve auxílio também, né, o auxílio do governo na redução nos abatimentos da folha de pagamento, os colaboradores também tiveram os auxílios, né, os MEIs, quem era o MEIs e tudo mais, e a gente foi tocando, a gente conseguiu passar por isso e a gente reabriu, sem ter demitido uma pessoa sequer, né? Excelente. Houve, claro, profissionais, um ou outro que se desligaram porque, enfim, quiseram buscar outros rumos, né? Mas grande parte da equipe se manteve e a outra parte se renovou também, né? Foi um desafio, mas a gente passou por isso. Se vocês pudessem assim, trazer, acho que o seu Mário já trouxe alguns dos grandes marcos de toda a carreira dele, né? Mas se fosse olhar agora, hoje, para o negócio, quais seriam os principais marcos, assim, que vocês trariam da Marius? Bom, eu acho que um grande marco foi, claro, quando meu pai inaugurou o salão lá na Bela Sintra, em 1972, porque ali ele inaugurou uma casa, o Mários Cabeleireiros, com o nome dele, né? Porque até então ele estava trabalhando no Hotel Comodoro, todo mundo conhecia o Mário Cabeleireiro, mas ele estava num espaço que não era dele. Então, acho que o primeiro grande marco foi esse, né, pai? A inauguração da casa com o nome Mários Cabeleireiros, né? Logo depois também a inauguração do shopping, eu acho que foi do Salão do Shopping, Ibirapuera, eu acho que foi um grande marco também. E, bom, passados aí tantos anos, eu acho que um outro grande marco foi a partir de 2019, quando a gente mudou a administração da empresa e fez essa reforma, né, na infraestrutura física e também essa mudança de estratégia do público, né, de atendimento do público mais feminino, né, sem deixar de lado o público masculino. Então, a gente hoje lá tem 2 andares, então a gente tem um espaço privativo para o atendimento do público masculino, que muitas vezes se sente um pouco à vontade de estar no meio de mulheres, enfim, então tem um espaço privativo para o público masculino. Acho que esse é um dos nossos diferenciais hoje em dia, né. O senhor corta o cabelo há quanto tempo? Há 73 anos. 73 anos. Como que o senhor vê a mudança da profissão de cabeleireiro nestas 7 décadas, desde quando o senhor começou até hoje? Olha, os cabelos de hoje, o cabeleireiro, quanto pior cortar, mais sucesso faz. Jura que o senhor... Quanto pior, melhor. E antes não. Antes era aquele cabelo arrumadinho, bem penteado, socialmente comportadinho, sabe? Sim. E hoje não. Hoje é cabelo com risco, cabelo com marcas em cima, tatuado, até cabeça tatuada a gente vê. Pescoço, as pessoas raspam o cabelo, o cabeleireiro, o cliente de hoje entra no salão para ficar feio. Antes, entrava para ficar bonito. O senhor usava máquina também? Era tudo na tesoura ali? A maior parte na tesoura. No começo, quando eu comecei, era com máquina. Tinha o corte americano e meio americano, que era cabelo mais curto e mais comprido. Então, mas hoje o cabelo está um nojo. Hoje corta os cabelos de um lado e o outro não corta, do outro lado não corta e aí faz sucesso.
O senhor gosta do cabelo bem arrumadinho ali, perfeitinho. Eu gosto do cabelo. Eu gosto de deixar o cliente mais bonito do que ele entrou. E hoje fazia o contrário. O senhor acha que... Eu acho que as pessoas eram muito mais elegantes também. Sim, lógico. Para mim não resta dúvida quanto a isso. E aqui a gente tem um ponto, né? Tradição ou beleza, né? Como o conceito de beleza também vai mudando, né? O conceito de beleza Isso. muda muito, entendeu? As pessoas hoje acham que beleza é ter o cabelo raspadinho dos lados. E eu não acho isso aí. Nem eu, viu, Somari? Na verdade, o que eu não gosto é daqueles, sabe, o cabelo de homem que põe aqueles, faz rainho, né? E faz risquinho daqui, faz até letras. Isso. Na verdade, para algum lado, parece que talvez seja até que artístico, né? Talvez as pessoas vejam dessa forma. Aí como eu artista. pergunto para o cliente: você quer um cabelo moderno ou quer um cabelo clássico? É isso. Boa pergunta. E aí, então, o senhor atende a necessidade do cliente quando o senhor faz essa pergunta, né? Eu falo, quando ele quer um cabelo muito mal, que eu acho mal cortado, eu digo assim: eu vou cortar do jeito que o senhor quer, mas não diga para ninguém que eu cortei. Muito bom. Tecnologias novas que vocês têm incorporado no salão nos últimos anos? Olha, um pouco difícil, né, essa pergunta, Ivan, porque eu acho que assim, a gente tem que ter tecnologias novas, mas muitas vezes a gente tem que ter o novo para vender o velho, né? Assim, a gente precisa, é claro, oferecer produtos de última qualidade, de última linha, enfim, lançamentos a gente precisa ter, esmaltes a gente também precisa ter sempre os mais, a última linha, a gente precisa ter, por exemplo, técnicas mais aprimoradas, por exemplo, para fazer uma esmaltação em gel, ou então alongamento de unhas, né? Mas eu não sei, eu acho que também, assim, o mais importante também é você saber fazer aquilo que é o arroz com feijão, né? Porque a gente vê muitas vezes, assim, em shows ou em eventos, assim, de profissionais, de cabeleireiros e tudo mais, técnicas muito inovadoras, mas que, na verdade, assim, aquele mise-en-scène, assim, sabe? Você faz, mas são coisas que poderiam ser feitas de outra forma também, né? E que, às vezes, você faz, muitas vezes, como um marketing para aparecer de alguma forma diferente, enfim, mas eu acho que... de uma maneira geral, eu acho que o importante, o que eu sempre cobro da minha equipe é assim, a gente precisa saber fazer o básico bem feito, né? Sim. É claro que a gente pode ter essas inovações, a gente tem que estar muito atualizado, enfim, a gente precisa estar sempre muito atualizado, mas o básico tem que ser bem feito. Eu queria voltar num ponto da pandemia. Eu gosto sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém com grande experiência, ouvir um pouco sobre essa questão do que foi esse momento na nossa sociedade. O senhor tem uma experiência muito vasta, indo para 90 anos. Eu ouvi muita gente falar, nossa, eu nunca vi nada parecido com o que foi a pandemia lá em 2020. O senhor já tinha vivido na sua história alguma coisa semelhante? Como que o senhor viu esse processo da pandemia? Como foi essa época? Na Segunda Grande Guerra, foi alguma coisa tão ruim ou mais ruim do que a pandemia. Eu tinha 10 anos e quando a gente ia comprar alguma coisa, era tudo racionado. A gente, se tivesse dinheiro para comprar, não tinha mercadoria. E se tinha mercadoria, às vezes não tinha dinheiro para comprar. Era pior do que a pandemia que nós passamos aí. E depois da guerra, nesse período entre a guerra e a pandemia, o senhor viveu alguma coisa semelhante de crise econômica, de problema Crise econômica, global? Quando entrou o Jânio Quadros, por exemplo, estava muito ruim. Saiu o Juscelino Kubitschek, entrou o Jânio Quadros, que ficou só 6 meses no governo. Foi uma pega para capar. Ninguém se entendia. Crise. Mas, a gente está olhando para o cenário, né? Mas o senhor nunca deixou de trabalhar e saber onde o senhor queria chegar? Nunca. Independente? E nessa época, eu ainda não tinha nem clientes.
praticamente não tinha clientes. Agora, após naquelas viagens que eu fiz para a Europa, e foi mencionado nos jornais o que eu fiz por lá, aí eu passei a ter uma clientela já cativa, né? Aí já daí para frente não passei mais fome. Com a força do trabalho. Hã? Com a força Com do a trabalho. força do trabalho, sempre. E o Daniela, e olhando para essa questão que a gente está conversando, que a gente conversou sobre o processo de sucessão, a gente conversou um pouquinho anteriormente, né? A sucessão não foi 100% pensada, mas é uma sucessão que deu e está dando muito certo, né? E mesmo que ela não tenha sido, na verdade, não é que ela não foi pensada ou planejada, mas por você já ter a experiência de que cresceu dentro do salão, como é que é hoje esse processo seu de sucessão, né? Você assumiu a gestão, tá ali tocando, mas é quase que assim, o que você é quase que tradição ou inovação, ou tradição e coisas novas, o que você mantém e o que você traz de novo para que essa sucessão seja tão bem sucedida como o seu Mário colocou. Olha, o salão nunca foi tão bem administrado como ele está nesse momento. Então, ele consegue ver que está diferente. Então, o que você manteve, o que você trouxe de diferencial para esse momento aí da sucessão? Eu acho que o que eu mantenho, e que eu acho que é o que eu herdo bastante do meu pai, é essa vontade de sempre fazer melhor, né? Eu acho que é isso, assim, não tem linha de chegada, eu acho que a gente sempre pode buscar um jeito de fazer melhor, né? Eu acho que isso é muito o espírito do meu pai também, né? Então, eu acho que isso eu mantenho, literalmente, concretamente, mantenho ainda algumas pessoas, né? Tem pessoas que trabalham lá com a gente já há 30 anos, que estão há muitos anos na equipe, né? Agora, eu acho que a inovação, Josi, ela vem muito, assim, da forma mais profissional de administrar, né, de uma administração mais pensada, com foco em gestão de pessoas, principalmente, né, nessa área de marketing de serviços. Acho que esse é o grande diferencial. Se eu não mantenho pessoas ali, se eu não cuido bem dessas pessoas e mantenho essas pessoas comigo, eu não mantenho o cliente bem cuidado e não mantenho o cliente comigo, né? Então, acho que eu tenho um foco muito grande nisso, em gestão de pessoas. Acho que outro diferencial também é uma profissionalização do todo o processo de marketing, né, que antes era mídia impressa e tudo mais, e hoje é basicamente um marketing digital, voltado para o público no Instagram, no Facebook, no Google, enfim. E também as métricas financeiras, né? Então, uma gestão financeira muito mais também baseada em números, em métricas, né? Então, eu acho que isso foi a grande inovação que eu trouxe. Acho que meu pai ele foi um empreendedor nato, né? E é ainda hoje. Mas eu acho que ele não tinha muito tempo para cuidar dessa administração de uma maneira tão profissional assim, né? Porque ele estava mais na operação. Sim, né? Ele literalmente colocava a mão na massa, cortava cabelo e tudo mais. Eu não corto, né? Então eu tô só na parte da administração, da estratégia mesmo. Então eu acho que essa é a inovação. Qual a visão Teve uma época que eu cortava 6 cabelos por hora. Meu Deus. Por hora. Mas todos os dias e com hora marcada, com 10 dias de antecedência. De 10 em 10 minutos tinha uma pessoa sentada ali. E cobrava $50 cada corte. Ganhei dinheiro pra caramba nessa época. Merecido, né? Campeão mundial lá na Alemanha, né? Mas fiz por isso, né? Fiz por isso, sem dúvida nenhuma. E o senhor estudou? Nada. Eu tenho 4º ano primário. Não, o senhor, a partir do momento que o senhor começou a cortar o cabelo, que isso se tornou uma profissão, o senhor teve estudo em cima disso? Sim, Centro Técnico da L'Oréal, tinha um centro, dentro da L'Oréal tinha uma associação que chamava SCAT, Círculo de Arte e Técnica. Ali se reuniam todos os anos os melhores cabeleireiros do mundo, e ali se discutia as novas tendências, e ali se discutia a maneira de cortar bem e rápido, para o cliente não perder tempo, porque cortar bem e cortar mal não funciona. Então eu fiz 20 anos mais ou menos direto, todo ano eu ia para a Europa, tinha 15 dias para fazer isso.
15 dias para ficar com minha família em Portugal e 15 dias para ficar em Paris, no Centro Técnico da L'Oréal. Por fim, eu até cheguei a dar aulas no Centro Técnico da L'Oréal. Não Então, só em Paris, como na Inglaterra. Todo ano o senhor fazia essa atualização Todo ano. num centro de referência mundial. E tinha uma empresa jornalística aqui de São Paulo que fazia publicidade dessas vezes que eu ia e quando eu voltava. Então, Extremamente inteligente. isso em 1980, 85, por aí. 85 até 90, até 2000. Admirável, não é? Muito. E quais são os planos de futuro para o Salão Marius? Os próximos 50 anos? Não sei se tanto. Também é uma pergunta bastante desafiadora, Ivan. Assim, é claro que eu quero continuar crescendo e fortalecendo a marca, né? Talvez expandindo em termos de espaço físico, a gente não sabe ainda. Isso daí depende ainda de algumas negociações aí que estão em vista, né? Mas eu acho que fortalecer e expandir cada vez mais o conceito nosso de tradição com qualidade num bom custo-benefício também, né? Eu acho que essa é a palavra, tradição com qualidade. E só para pensar, tem um processo, um jeito, né? Um processo Marius de cortar o cabelo? Olha, não sei se tem, assim, Ou uma processo, metodologia, né? sabe? Não, assim, a gente não tem uma metodologia, assim, né? Como tinha, por exemplo, às vezes em alguns salões tem o Sorro, né? Que tem uma escola muito específica, enfim, né? Não tem. A gente respeita bastante a individualidade, né? De cada um dos nossos profissionais, mas é claro que a gente também preza sempre pela qualidade, né? Então, quando vem um profissional novo para trabalhar com a gente estuda bastante esse perfil desse profissional, de onde ele veio, o quanto que ele está se aprimorando, o quanto que ele está, assim como, né, trazendo essa herança do meu pai, né, de sempre se aprimorar e sempre se atualizar, o quanto que ele busca se atualizar, né, na profissão. E o quanto que ele está aberto a aprender também coisas novas, né? Mas, assim, não posso dizer que a gente tenha uma técnica específica ou um procedimento específico que seja nosso, né? Mas sim, sempre esse foco na qualidade e na experiência. Eu tenho mais e melhor. Mais e melhor. Mais e melhor. E ganhar mais sempre e gastar menos sempre. Também. princípio de gestão financeira. É assim que se adquire independência financeira, né? Exatamente. E o ofício de cabeleireiro hoje, vocês veem muitos profissionais novos vindo para o mercado? Tá faltando gente no mercado? Tá faltando. Tá faltando gente? Muito. Tem mais demanda do que pessoas para trabalhar. E então as pessoas que queiram fazer barbas, que saibam fazer barbas, não existe mais. Os novos não tem mais. Eu acho, ele fala da parte técnica e eu falo da parte de comprometimento, né? Eu falo mais da parte comportamental, de perfil de profissional, né? Eu acho que tem sido um desafio muito grande encontrar gente que esteja comprometida com a profissão, né? Que esteja comprometida com o cliente, que tenha uma visão de empreendedor, porque esses profissionais, eles são autônomos, né? São microempreendedores individuais, então eles são a própria empresa. E eu acho que falta muito, a grande maioria, falta essa consciência de que eles são a própria empresa, né? Então, ainda eu acho que tem um pouco desse ranço, né? Desse mercado de trabalho mais seletista, deles se sentirem usurpados, enfim. Então, eu acho que às vezes ainda tem um pouco essa contraposição, sabe? Não, vocês estão aqui para usar do meu trabalho e tudo mais, e eu não estou recebendo o suficiente, enfim, eu acho que isso é o que eu sinto mais falta hoje no mercado, sabe? De gente que está ali ponta firme, que se pensa como uma empresa e que está sempre querendo aprender cada vez mais e atender melhor o cliente, né? Eles querem ganhar mais, sempre. Mas não fazem esforço nenhum para trabalhar mais. É aquela lógica do mais com menos, só que eles pensam mais dinheiro com menos esforço. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, nós vivemos num país onde 60% das empresas fecham até o 5º ano. E aí, se nós formos esticando isso para 10 anos de existência, 15 anos, cada vez menos empresas e empresas com
30 ou mais anos é praticamente o número mínimo. Vocês já estão aí batendo 48 anos só no shopping. Uhum. Certo. Qual é a fórmula, na sua visão, que trouxe essa empresa do Marius a ter tanta longevidade, atravessando inclusive uma pandemia e continuando uma empresa sólida, rentável? A primeira coisa é fazer o melhor possível, ser um profissional responsável, respeitando os clientes e fazendo o melhor que pode. E tendo comprometimento com o salão, que o salão é os clientes, e os clientes é o salão. É uma coisa que não pode funcionar sem a outra. Então, os profissionais que a gente tem lá, e a gente põe na cabeça deles, é isso, é trabalhar o melhor possível, com muita gana e com muita vontade de servir o melhor possível aos clientes. E eu acho que um outro ponto importante, acho que é a cultura da empresa, e acho que um dos nossos grandes valores sempre foi também, né, pai, trabalhar com muita ética e muita transparência, né? Exatamente. Sempre com muita honestidade, assim, a gente sempre buscou crescer tendo como base esses valores, né, e hoje eu e o Fábio, a gente também preza muito por isso, né, então eu acho que isso dá uma sustentabilidade também, Ivan. É desafiador manter uma empresa viável, né, por tantos anos. Uhum. Qual foi o momento mais difícil que o senhor atravessou ao longo desses anos no salão? Quando apareceu os Beatles, ninguém cortava o cabelo. Ah, é? Foi o momento mais difícil do salão? Foi o mais difícil. Eu inventei, sabe o quê? Para não morrer de fome, lavar o cabelo. Com o cabelo comprido, tinha que ser muito bem tratado. Saiu uma reportagem no jornal no Estado de São Paulo falando disso. Aí o senhor pôs uma reportagem lá. Uma reportagem falando disso. Que as pessoas que têm o cabelo comprido, agora não se corta mais o cabelo, mas o cabelo está mais comprido. Mas o cabelo comprido tem que ser bem tratado, bem lavado, escovado. Inclusive cortado. Tinha muitas pessoas que iam no salão só para lavar o cabelo. Aí o senhor conseguiu trazer a clientela de volta. Foi assim que eu não morri de fome. Mas olha o tamanho do impacto que uma banda pode causar. Nós sempre ouvimos falar que a revolução social que os Beatles causaram foi gigantesca, né? Mas aqui eu vejo um testemunho muito interessante. Eles quase levaram o salão à falência. Exatamente. Muitos salões fecharam nessa época. Por conta da moda de deixar o cabelo crescer. Cabelo comprido. Ninguém cortava o cabelo. Mas olha a criatividade de ele criar uma campanha para fazer as pessoas tem que lavar o cabelo, né? Estar bem cuidado. E aí, eu acho que o senhor ganhou até um dinheiro a mais aí. Um repórter que era o Ernesto Paglia, que ainda existe, está por aí ainda hoje. Ele era meu amigo e eu falei disso com ele. Falei, Mário, vamos bolar assim, vamos fazer assim, vamos fazer essa, vamos lá. E aí o pessoal voltou. Ele estava fundando o Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Com Murilo Felisberto, que era o diretor. Também era meu amigo e meu cliente. Bolamos uma reportagem no Jornal da Tarde. Pô, estourou. As pessoas começaram a lavar o cabelo só. Senhor Mário, o senhor acha que antigamente era mais fácil para atingir grandes resultados do que era hoje? Assim, era no jornal. Hoje é no Facebook, é no Instagram. Naquela época era jornal e revista. E o jornal funcionava muito bem. E jornal e rádio também. Eu fui no programa da Hebe, fui no programa da Ayrton Rodrigues, a Lolita Rodrigues com a Ayrton, que trabalhava no canal 4. O senhor foi no programa da Hebe? Hã? O senhor foi no programa da Hebe? Fui. Programa da Hebe. Quando eu voltei da Europa, quando eu fui campeão. Fui mostrar os cabelos que eu fiz na Europa. Excelente. Mas eu acho que hoje é desafiador, sim, alcançar grandes resultados, porque, claro, a concorrência se pulverizou bastante, né? Antes, meu pai, na época em que ele estava aqui, ele era pioneiro e praticamente remava sozinho, né, pai? Era Por isso que ele deixou de tosar ovelhas, exatamente. Porque ele não queria concorrentes, né? Eu cheguei numa época que eu era o cabeleireiro mais famoso em todo o Brasil. Cabeleireiro na parte
masculina. Então, hoje em dia você encontra salões a cada esquina, né? Então, acho que o segredo justamente é se diferenciar pela experiência que você oferece. Sim. Então, esse é o desafio, né? Porque escova, você vai, você faz, manicure, você vai, você faz, você não gostou, semana que vem você vai em outro. Acho que você tem que se diferenciar realmente pelo relacionamento que você cria com o cliente. E isso é desafiador. Isso, e eu acho que esse é desafiador. E assim, o Mário vai trazendo várias vezes isso, né? Olha, ele senta na cadeira, eu faço uma pergunta e eu atendo a necessidade dele. O cliente tem que sair daqui satisfeito. Sem o cliente, o salão não existe. Uhum. Então, o cliente no centro do negócio, mesmo quando o cliente quer uma coisa que eu faço, mas não fala que fui eu. Só não diga que fui eu. Só não diga que fui eu. Mas tem todas essas questões que o cliente tá ali com o centro, e essa questão que você trouxe também, acho que é muito forte e importante, que são os valores, né? Sim. Então, os valores no centro ali do negócio, então, com ética, com transparência, então, os valores que fortalecem essa cultura. E eu acho que cultura é o grande diferencial hoje em dia. Eu acho que a estratégia tem que passar pela cultura, sabe? Eu acho que você tem que ter uma cultura muito bem estabelecida, deixar os seus valores muito claros, né? E deixar muito claro para a equipe o que você não permite, o que você permite, né? O que está dentro da sua cultura. E aí é engraçado, porque quanto mais forte fica a cultura, a própria cultura vai selecionando, vai sendo um método de seleção natural de pessoas que se vêm profissionais novos, por exemplo, que não têm comportamentos que são condizentes com a equipe e com a cultura, ele vai se destacar para o mal, e aí a própria equipe acaba, às vezes, expelindo isso, né? Sim. Então, eu acho que, hoje em dia, eu considero que o grande diferencial é a cultura. Nessa história do salão, tem alguma grande frustração que o senhor passou nesses anos de salão? Teve. Um cliente chegou lá e falou assim: Mário, eu ouvi falar, vi no jornal que você gosta de cortar o cabelo como você quer e não como o cliente quer. Então eu estou aqui para você fazer o que você quiser. Certo. E eu cortei. No fim, eu mostrei o cabelo para ele olhou no espelho e tal, olhou assim: olha, não gostei. Até falou assim: desculpa, tá uma merda. Pode falar, fique tranquilo. Assim, ele falou para mim. Eu falei assim: o senhor não vai pagar. Desculpe, mas eu cortei do jeito que eu quero. Tudo que o senhor deixou, eu cortei. Não vai pagar. Essa foi a grande Passado frustração. um mês, o homem voltou lá. Olha, eu não gostei na época, na hora, assim, mas a minha família toda gostou. Eu quero cortar de novo. Eu disse para ele assim: só que o senhor vai pagar o de hoje e aquilo que o senhor não pagou. Não, isso não. Então o senhor não vai cortar. Isso foi uma grande decepção que eu passei. E o senhor não cortou? Não cortei. Ele não cortou. Mas é uma história interessantíssima. Agora, eu sempre achei que ganhei muito mais clientes eu contrariando o cliente do que aceitando o que ele pede. Ele chega e pede: Mário, eu quero assim, quero assado. E eu falo: eu tenho coisa melhor para lhe apresentar. O senhor deixa eu fazer o meu critério? Eu consegui, na minha experiência, eu digo que assim se consegue mais clientes do que aceitar o que o cliente pede. O senhor tinha um bom gosto, certamente, um diferencial muito grande por tudo que o senhor vivenciava. Para isso, precisa estar bem guarnecido, tecnicamente falando, né? Tem que ter confiança, né? Claro. Tem que ter uma agulha ali. Mas você viu que ele disse, tem que estar bem servido de técnica, né? Você tem que ter estudado, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Agora, não tem dúvida que alguns não gostam. Não se pode mas agradar a maior todos. Parte gosta. A maior parte é quem interessa. Eu, particularmente, quando vou no salão, eu tenho tenho uma pessoa, né, que cuida já há alguns anos. E ela pergunta o que você quer. Eu falo o que você quiser fazer. Porque eu não detenho conhecimento. Ela me conhece, né? Ela me conhece, ela me faz umas perguntas, tal, e ela sabe. Eu não tenho conhecimento, eu não sei de técnicas, eu não sei de nada disso, né? E aí eu posso às vezes até falar pra ela: olha, eu gosto disso, mas eu não sei se pro meu cabelo fica bom, se dá certo pro meu tipo de cabelo, pra mim, eu não sei de nada disso.
você é a cliente dos sonhos, né? Porque o que a gente mais recebe é o contrário. Alguém que chega e fala assim, olha, eu quero parecer essa mulher. Só que aí essa pessoa não tem o visagismo adequado para ser aquela pessoa, né? Assim, para ter aquele cabelo. Aquele cabelo não combina com o teu tipo de rosto, com o teu tom de pele. Aquele corte não vai te favorecer. Aquele corte não vai transmitir a imagem que você precisa ou quer transmitir, né? E é exatamente isso. Às vezes ela fala pra mim, qual é, né? O que você quer transmitir, não sei o que e tal. E essa última vez, assim, já tô com esse cabelo aqui, acho que não faz um ano ainda, né? Que tá repartido. Nunca reparti o cabelo meu cabelo era jogado do lado, não sei o quê. E hoje eu olho as fotos antes desse cabelo pro cabelo, eu falo, prefiro agora. E mesmo assim, quando eu cortei, meu pai, nossa, tá horrível o seu cabelo. Eu falo, mas não tem problema, eu gosto. Eu gostei assim, né? Mas Eu acho o seguinte, o cabeleireiro, por pior que seja, ele entende mais de cabelo do que o cliente. Sim. Certamente. Acho. Ninguém chega pro... Partindo desse princípio, o cliente tem que confiar no cabeleireiro. Seu Mário, ninguém chega pro piloto do avião e diz assim, viu, eu quero que você pouse o avião desse jeito, porque eu vi que, né? É verdade. Quem entende de pousar o avião é o piloto, então, e é a mesma coisa deveria de ser para as outras profissões, né? O senhor teria feito alguma coisa diferente, se pudesse voltar atrás, em relação a esses 40 anos de salão aqui no Brasil? Não, olha, felizmente eu fui bem sucedido aqui no Brasil, eu faria tudo de novo. Se eu chegasse aqui agora, com a mesma condição que eu cheguei há uns anos atrás, eu faria tudo de novo. Não tô nada descontente com aquilo que aconteceu comigo. Perfeito. Uma história extraordinária, né, seu Mário? E com muita aprendizagem. Muita aprendizagem. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Dani, hoje, se você tivesse que descrever o salão do Mário em uma palavra, qual seria a palavra? Confiável. E seu Mário? Qual seria a palavra que descreveria o salão em uma palavra? Técnica. Algum livro, alguma pessoa, algo influenciou a sua trajetória pessoal? Nossa, várias, né? Mas eu posso dizer que hoje em dia, quando eu estudo bastante sobre liderança, enfim, é uma pessoa que eu admiro muito e que me influencia bastante é o Bernardinho, técnico do vôlei. Eu acho que ele tem um perfil para liderança e um conhecimento muito admirável. Quem? Bernardinho, técnico do vôlei. Uhum. E o senhor? Quem influenciou a vida do senhor? Oswaldo Brandão. Quem foi Oswaldo Brandão? Foi técnico do Corinthians Oswaldo. e do Palmeiras também. Qual o maior desafio você tem enfrentado hoje na gestão do salão? Eu acho que sempre o maior desafio é a gestão de pessoas, né? Manter uma equipe coesa e manter a sua cultura forte. Acho que esse é o grande desafio. E qual foi o maior desafio do senhor durante o período que o senhor estava na gestão do salão? O maior desafio meu, em toda a minha época, foi sair da pobreza. Que eu me encontrava numa pobreza humilhante. Quando eu senti que saí disso, eu fiquei muito feliz. Uma conquista, uma realização, né? Você pode contar, né? Acho que a gente talvez já tenha colocado aqui, o seu Mário já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir da Dani. Teve alguma história de algum cliente do salão que marcou? O seu Mário acho que tem também ali, ó. Olha, eu acho que sempre me marca até hoje clientes que são fiéis a nós e que cortaram o cabelo desde quando a minha mãe era viva ainda, né? Que cortaram o cabelo com a minha mãe e que até hoje vão ao salão e falam, puxa, eu conheci sua mãe, né? Então eu acho que isso revela um vínculo emocional que essas pessoas têm com a gente, com a marca, né? Que eu acho que isso sempre me toca emocionalmente, né? Eu acho que talvez isso indique que a gente está no caminho certo. Sim. E o senhor, um cliente que tenha marcado a história? O cliente que marcou muito para mim foi Franco Montoro.
desde que me conheceu, logo que eu cheguei aqui no Brasil, foi meu cliente até o fim. Franco Montoro. Franco Montoro? Excelente. E qual é o futuro do salão para os próximos? O Ivan perguntou para os próximos 50 anos, né? Você já perguntou isso, né, Ivan? Você já roubou a minha... Roubei a sua pergunta. Obrigada. Qual é um sonho que você ainda não realizou, olhando para o contexto do salão, dos mares, o que você gostaria de realizar? Expandir. Eu acho que é um sonho que eu e meu marido estamos trabalhando nisso e esperamos que isso seja possível o quanto antes. Muito bom. E o senhor, seu Mário? Um sonho que o senhor ainda não realizou? Que eu não realizei? Eu acho que realizei todos os que eu pensava em realizar quando cheguei aqui ao Brasil. Está satisfeito? Satisfeitíssimo. Excepcional. E muito contente com o povo brasileiro. Eu adoro essa terra aqui. Apesar de não ter nascido aqui, mas eu adoro. Mas a quantidade de horas de voo que o senhor já tem aqui em solo brasileiro já... É mais do que teve em Portugal. Já é brasileiro. Já é brasileiro. Eu gostaria que você deixasse as redes sociais, contatos, para que o endereço, para que o pessoal que nos assiste, né, que possa conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Claro, será um prazer receber Isso vai sair aonde, o quê? Vai sair no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. TikTok. Todo mundo vai ver as besteiras que a gente falou de fez aqui. Bom, fica o convite, né, para vocês ouvintes visitarem a gente no Mários Cabeleireiros, Shopping Ibirapuera, aqui em Moema, São Paulo, né? Seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Mários Cabeleireiros, no Facebook também, Mários Cabeleireiros. E é isso. Muito obrigada. Seu Mário, eu gostaria que o senhor terminasse com um verso, uma poesia, algo de... Penso muito no futuro e ter uma vida decente, mas eu não posso exagerar, senão não vivo o presente. Excelente. E essa frase é a sua cara. É a minha cara. É a sua cara. Falou pra mim. Gostaria aqui de agradecer aos nossos patrocinadores NCC, uma experiência sensorial em cafés especiais, e Perfix Consultoria. Muito obrigado, Ivan. Eu que agradeço. Eu quero estar aqui muitas vezes e ficar aqui toda a vida e mais 6 meses. E nós já deixamos o convite para que o senhor volte muitas vezes aqui com a gente. Voltarei quando você quiser. Muito bom. Nós adoramos bater papo, conhecer histórias assim como a de vocês. Foi extraordinário. Aprendemos muito, né? Muito mesmo. Agradeço, Dani, agradeço, seu Mário, por compartilhar esse tempo com a gente, compartilhar essa história e doar aí um pouquinho do tempo de vocês para nós, para que a gente pudesse nos aproximar um pouquinho mais de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande em conhecer vocês também. Muito obrigada. O prazer foi nosso. Obrigada, Ivan. Obrigada, Josi. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo. Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.